Paz, Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Temos aqui hoje 1 Samuel capítulo 21, 22 e 23. Muita movimentação por parte de Davi nesses 3 capítulos, depois da fuga de Davi a Saul. Nós vemos aqui como ele chega então à casa do sacerdote Amaleque e acaba cometendo ali um pecado, mentindo para o sacerdote, dizendo que ele estava a serviço do rei, e acaba comendo os pães da preposição, algo que não deveria ser feito. Pães sagrados, eles seriam cozinhados, ficariam ali no lugar santo durante a semana, e no final da semana eram sim substituídos e comidos pelos sacerdotes. Mas ele acaba comendo ali os pães da preposição, ele e os seus homens. Vemos como depois esse sacerdote Amaleque, ele vê que ele não tem armas, estranha, e dá a espada de Golias para ele que pudesse ter uma arma, algo para se defender. Davi continua então a sua fuga, foge para Gade, terra dos filisteus. Temos aqui uma ocasião em que os filisteus desconfiam que era Davi, a pessoa que havia servido a Saul, e Davi faz aqui de louco, faz aqui de doido para escapar aqui das mãos dos filisteus. Começa a deixar-se babar e a esgravatar as portas, que um estado assim bem decadente aqui na história de Davi. No capítulo 22 ele continua essa fuga, agora foge para Abdulão, terra dos cananeus. De Abdulão vai para as terras dos moabitas. Ali na terra dos moabitas ele pede então para que a sua família pudesse ficar ali, mas depois chega um profeta e diz: olha, aqui não é o teu lugar é em Judá, e ele então vai para o bosque de Herete, que era em Judá. Vemos então como que Saul descobre aquilo que os sacerdotes fizeram, como o sacerdote acolheu Davi e lhe deu os pães, ele lhe deu a espada de Golias. Então o Saul manda matar toda aquela família de sacerdotes por terem conspirado contra Saul. Na realidade, o sacerdote errou porque não cumpriu a palavra do Senhor, dando os pães da preposição que não poderia ter feito, mas também, por outro lado, também foi enganado por Davi. A mentira de Davi custou também aqui um preço muito alto. Foram 85 homens sacerdotes, homens de Deus, e também filhas e filhos e respectivas esposas. Temos então como que um desses sacerdotes foge, Abiatar foge e vai então dizer a Davi o que é que tinha acontecido, e Davi então acolhe e protege. No capítulo 23 temos a derrota de Davi, a derrota que Davi provoca aos filisteus. Ele agora estava numa cidade de Judá, em Keila, e os filisteus cercam essa cidade, e Davi, claro, estava ali e Deus estava com ele. Ele busca o Senhor se deveria ou não ir contra os filisteus, e o Senhor então dá-lhe esta vitória ali em Keila. Mas depois, sabendo Saul que ele estava em Keila, Saul se levanta contra aquela cidade após matar, e Keila então iria entregá-lo a Saul. Um pouco aqui de uma ingratidão, e Davi havia protegido a cidade, agora Keila iria entregar a Saul, e ele antecipadamente foge e foi com os seus 600 homens que o acompanhavam, porque ele foi angariando muita gente que lutava às causas dele e que acreditava nele, e foge então para o deserto de Sif, que também é em Judá. E lá Jonatas vai ter com Davi, reforça ali o pacto e a aliança que tinha com ele. Mas esses zifeus, esse povo dessa região, acabam também por trair Davi e entregá-lo nas mãos de Saul. Saul depois vai ter com eles, mas no momento em que Saul quase estava com Davi, os filisteus atacam, e ele tem então que desviar o caminho e ir guerrear contra os filisteus. Temos aqui muito dinamismo, muita coisa a acontecer nesses 3 capítulos. O versículo que eu gostaria de destacar era o versículo 17 do capítulo 23, que diz assim: e lhes disse: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, e tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti, e até Saul meu pai bem o sabe. Realmente eu gostaria de destacar hoje aqui a confiança que Jonatas tinha em Davi. Realmente Jonatas era fiel a Davi,
era fiel à causa, àquilo que o Senhor havia determinado, que seu pai não seria rei. Às vezes ele podia tomar o partido do pai, mas ele sabia que não era essa a vontade de Deus. Então ele preferiu estar do lado de Deus, daquilo que Deus tinha determinado. E Deus tinha determinado que Davi seria o rei. E ele então vai e se alia a Davi como o futuro rei. Ele diz assim: olha, até o meu pai sabe disso. Até o meu pai reconhece que tu serás o rei. Ou seja, como que o pai estivesse a bater com a cabeça na parede de algo que ele sabia que ia acontecer. Porque aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor determina, isso não falha. E nós vemos aqui como Jonatas, ele, acima de laços familiares, ele confiava na palavra do Senhor. E se o Senhor disse que Davi ia ser rei, então ele estava do lado de Davi para o ajudar. E vemos que toda a vida os dois tiveram uma ligação muito forte. E Jonatas que decidiu o lado de Deus e não o lado de seu pai. E às vezes na família nós somos, infelizmente, forçados a tomar essas decisões. Seguir o lado de Deus e não o lado que pende da família. A palavra do Senhor diz que aquele que não deixar pai e mãe por minha causa, esse não é digno do reino dos céus. E a gente deve orar e honrar os nossos pais, honrar a nossa família, mas primeiro que tudo está o nosso Deus. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.